Então, sobre a questão da classe LGBTQIA+, você não acha que os próprios cristãos estão indo contra a Bíblia quando julgam e discriminam alguém por causa de sua orientação sexual? Já que na Bíblia está escrito que não julgueis para que não sejais julgados. Além do mais, que diferença faz na vida de uma pessoa se a outra tem uma orientação sexual diferente da dele? Por que ele acha que esse fato vai destruir as famílias? Afinal, o conceito de família não deve se limitar a pai, mãe e filhos. Mas a gente sabe que hoje em dia tem modelos diferentes de família. Tem gente que é mãe, pai, filho. Tem gente que é vó e neto. Tem gente que é o tio, a tia. Tem gente que foi adotado, enfim. Não existe só um modelo de família. Isso. Né? Eu vou começar por esse final, modelo de família, né? Vou começar por esse final aí. Uma das perguntas que são feitas aos conservadores, especialmente do Congresso, né, lá a chamada bancada cristã, e também essa pergunta foi muito feita a Damares enquanto ela era ministra. Vem cá, e as famílias de mãe solo? E as famílias de mãe solo? Essas famílias são condenadas, né, a não serem famílias? Aí vamos entrar na questão da orientação sexual. Eu quero dizer uma coisa em primeiro lugar. Eu já fui uma pessoa preconceituosa e homofóbica. Eu já fui. Eu admito, sem o menor constrangimento, tá? Eu já fui. Eu não entendia, eu fui criado no ambiente da igreja desde pequeno, né? E eu entendia como um pecado do diabo, uma coisa do demônio, né? E algumas vezes até admitia que tinha que te arrancar o demônio do corpo da pessoa para ela deixar de ser gay, para ela ser... até que eu comecei o processo de desconstrução na minha mente, na minha vida, e comecei a tentar enxergar isso de uma forma mais amorosa e sem preconceito. E um dia, eu estava lá, na época que eu ainda pastoreava, eu estava à frente de uma igreja, e uma pessoa da igreja chegou para mim e disse: precisava ter uma reunião com você, conversar com você. E só para dar um contexto, né? A gente, dentro do movimento neopentecostal, você tem um acesso muito grande a tudo que acontece na igreja. O líder, ele tem um acesso muito... Porque são igrejas não democráticas. Elas são igrejas em que o líder normalmente toma decisão sozinho ou, no máximo, com um conselho de pessoas. As pessoas não votam, não decidem. Diferente da minha origem, que é batista, que os batistas têm lá a assembleia, onde todos podem votar, todos podem decidir o caminhar da igreja. Então, você sabe muita coisa da igreja, mas eu não sabia do que estava por vir naquela reunião. Essa mulher chegou para mim: eu preciso de uma reunião com você e tal. Pois não. Ela disse: olha, sentamos lá na sala pastoral, eu preciso falar uma coisa com você. E eu sei que depois que eu falar isso com você, você vai me expulsar da igreja. Aí eu já tomei aquele susto, né? E a minha mente nunca nem pensou no assunto homossexualismo, ou homossexualidade, desculpa, né? De uma pessoa LGBT. Nunca pensou. Eu pensei logo assim: caramba, ela deve ter tido um caso com alguém da igreja, ficou grávida. Eu pensei nessas coisas, né? Assim. E ela contou que era uma mulher lésbica e tal, e que ela tinha uma parceira que não frequentava a igreja, mas que ela era crente, que ela tinha fé, que ela acreditava. E eu via o comportamento dela na igreja, a participação dela na igreja, e ela tinha todo o comportamento de uma pessoa crente. Aquilo derrubou diversas convicções minhas, muitas. A primeira delas foi: eu não vou te expulsar coisíssima nenhuma. Se você pensou isso de mim, você está me dando uma lição aqui agora do que não se faz com uma pessoa, porque você já chegou ferida, sem eu nem ter ferido você. E aí eu comecei
Alain e Jamile, eu comecei, então, a perceber o quanto que esse discurso, você é um pecador, você é do diabo, o quanto que isso machucava essas pessoas, quando que essas pessoas precisavam apenas de acolhimento, de amor, de aceitação, de entendimento. E aí eu fui desconstruindo. Você vê que é um processo tão difícil que eu errei a palavra aqui por um momento, né? A Adriana mesmo foi uma que me ensinou várias vezes, não é homossexualismo, porque o ismo é um sufixo de doença, é uma sexualidade. Então, é um processo. A sua pergunta é isso. A Bíblia fala para a gente amar. A Bíblia fala para a gente amar. A Bíblia fala para a gente acolher. A Bíblia fala para a gente dar compaixão para as pessoas. Hoje, o meu posicionamento em relação a isso é: pecado é a fome. Pecado é uma criança, como aconteceu essa semana, uma notícia também, que são as notícias que, como o Alan falou, passa o pano rápido demais, você nem vê. Aumentou a desnutrição entre crianças abaixo de 4 anos no Brasil. Dado deste mês da Fundação Oswaldo Cruz. Nossa. Pecado é isso. Pecado não é um casal gay. Isso não é pecado. Pecado é a fome. Pecado é negar a eficácia da vacina e, por causa disso, estima-se entre 150 mil a 400 mil pessoas poderiam não ter morrido se a vacina tivesse chegado mais cedo. Isso é pecado. Isso é pecado. Agora, um casal de mulheres lésbicas quererem adotar uma criança, que adotem. E que, se precisarem de apoio, hoje eu posso dizer que estou aqui para apoiar, para estender a mão, para dar a mão. Então, o conceito de família, e aí, se a gente um dia marcar um outro debate, a gente volta no conceito de família, tá? Ai, que legal. Vamos sim, porque tem algumas distorções nas interpretações sobre o conceito de família também, dessa gente aí reacionária e por aí vai.